que o meu marido é pastor, né, desta igreja. Mas estamos aqui há 9 anos, então trabalhamos com o discipulado de mulheres aqui já desde que chegamos, né? E também temos, pela graça de Deus, né, conseguido criar essa cultura de discipulado na igreja local, então também na parte dos homens, dos adolescentes, né, uma igreja que tem aprendido a cuidar uns dos outros, né, isso é uma luta, mas é também uma bênção, né, então, conheci a Renata, já vou falar, né, Renata? Pode falar. Eu conheci a Renata na conferência Fiel de Mulheres em 2018, numa ocasião em que ela estava apresentando, né, uma oficina, um workshop sobre discipulado. E foi muito gostoso porque eu fui com algumas poucas mulheres na época, ainda aqui da igreja. A Ju, que está com a gente no Cartas Vivas, era uma dessas mulheres, né, que já estava comigo em talvez 2 ou 3 grupos no máximo na época, né, Ju? Na igreja local, e aí o que a Renata ia falando sobre discipulado, a gente ia, assim, falando, nossa, a gente nunca ouviu nada sobre isso, que é o que a gente já faz, né, então teve uma identificação, assim, muito de Deus mesmo, né, e dali para frente nós fomos nos aproximando e estreitamos a nossa amizade, fizemos um discipulado online, às vezes intencional, mas muitas vezes de forma muito informal, né? Bem vida na vida mesmo, que o que nós temos aprendido, né? Uma com a outra, umas com as outras, na verdade, né? Então, de lá para cá, nós tivemos essa amizade mais fortalecida e Deus nos deu essa rica oportunidade de escrevermos cada uma no seu cantinho, né? Porque nós não tivemos nenhum encontro presencial para a escrita do livro, né, Rê? Isso. Então, foram muitos sábados de manhã, foram muitas noites e enfim, que pudemos trocar as nossas experiências e o Senhor nos deu essa benção, né, de ter esse material em mãos que acreditamos e oramos para que seja muito útil para a sua vida, para a vida da igreja brasileira, e como a Renata sempre diz, né, que chegue em lugares que muitas vezes a gente não pode chegar, né, então, esse é um dos nossos maiores objetivos. Muito bem, Lu, obrigada. Eu sou a Renata, sou da Igreja Batista da Graça em São José dos Campos, interior de São Paulo também. Eu e a Luciana estamos a 500 quilômetros de distância, aproximadamente, e então, como ela já contou aí a nossa história, eu trabalho, e a Luciana também, ela não falou, mas eu vou falar, nós trabalhamos muito com aconselhamento bíblico, além do discipulado, na igreja local. Hoje eu tenho o privilégio de estar na Igreja Batista da Graça no Ministério de Discipulado, nós estamos treinando irmãs para serem discipuladoras, e já temos irmãs, eu e uma outra irmã que fazemos isso, e já temos irmãs na igreja que já estão discipulando outras mulheres, né? De forma formal, informal, mas a gente está, assim, com um grupo bem significativo, graças a Deus, dentro da igreja. Então, nós apresentamos, quando a gente teve a ideia, a Luciana um dia me ligou, né, num desses contatos que a gente tinha frequentemente, semanal aí, ela falou, Rê, eu queria escrever um livro com você, assim, né? E aí a gente fez um projeto e eu apresentei na Editora Fiel, onde eu trabalho, no Ministério Fiel, já trabalho há muitos anos no Ministério Fiel, eu trabalho no Ministério Online, no Fiel Digital, e apresentamos o projeto e a editora topou, né? Ela falou, quero sim, quero esse material, vamos fazer. E aí, então, a gente apresentou e essa editora começou a nos orientar, e a gente fazia a reunião, eu e a Luciana, ou nós três juntas, escreve, revisa, apaga, faz de novo,
até chegar no ponto que chegamos, graças a Deus. Então, é com alegria, né, que nós ontem até fizemos um lançamento bem gostoso lá na Igreja da Luciana, em Ribeirão Preto, e com 100 pessoas aproximadamente, foi um tempo bem gostoso. E a gente está aqui hoje com a ideia de mostrar para vocês o que esse material pode fazer na sua comunidade, na sua igreja local. Porque, vou contar um pouquinho da história. Então, começamos eu e Luciana fazermos umas lives há 3 anos atrás, há 2 anos e meio atrás, para falar sobre Ministério de Mulheres, o que era, o que não era, porque estava tendo uma confusão sobre esse tema, e nós fizemos essas lives que estão lá gravadas no Instagram do Movimento Cartas Vivas, se você quiser assistir. E aí, com isso, nós, em algum momento, nós falamos, a gente não pode ficar só com essas lives, vamos oferecer mais. E nós oferecemos vários programas no Movimento Cartas Vivas, estudando livros, todos eles voltados para discipulado e aconselhamento de mulheres. E aí, daí surgiu também, né, a ideia do livro. Então, nós temos, assim, 5 semestres, 5 módulos no Movimento Cartas Vivas de estudos voltado para Ministério de Mulheres e Discipulado. E nós fizemos esses estudos para mostrar que o Ministério de Mulheres é algo que tem que ser centrado na Palavra de Deus, e ele é um ministério voltado para mulheres cuidarem de mulheres em suas igrejas locais. E outra coisa que nós pensamos, né, Luciana, se você quiser ir me complementando aí, foi que nós queríamos ter uma comunidade de mulheres que tem as suas propostas, mas também as suas dificuldades para implementar o Ministério de Mulheres e de discipulado nas suas igrejas locais. Então, pensando nisso, nós criamos essa comunidade, Movimento Cartas Vivas, para encorajar essas mulheres e para mostrar que, como comunidade, a gente poderia ajudar umas às outras, e que sim, você pode ter um ministério de discipulado na sua igreja local. Porque o que acontecia, né, Luciana, é que muitas pessoas falavam assim, você pode me ajudar, você pode me discipular, que material você usa para discipulado? E hoje nós temos tudo isso no nosso livro, graças a Deus. Então, a gente começou o livro com a ideia de, como a Luciana já falou, de chegar na sua igreja. Um material que pudesse não apenas apoiar a igreja local a ter mulheres que discipulam e são discipuladas, para que a palavra de Deus continue de geração em geração, né? Correndo nas igrejas saudavelmente, e não só isso, mas também pensando que cada mulher pode ser uma carta viva de Jesus Cristo, sendo cada dia mais parecida com Cristo. Então, esse foi a nossa intenção quando nós criamos o Movimento Cartas Vivas. Eu pensei no movimento, já imediatamente pensei na Luciana, mostrei para ela o que eu estava pensando, ela já falou, Renata, eu não tenho tempo, mas eu vou com você. Então, nós juntas aqui, e aí juntou a Juliana, que é o nosso suporte, junto com o Alan, que é o marido dela, que faz toda a parte de atendimento, de marketing, publicidade, enfim, ela é o nosso suporte junto com o marido, né? Então, a gente está dando toda essa introdução para você saber que o Movimento Cartas Vivas nasceu para não apenas apoiar o Ministério de Discipulado na igreja local, mas para capacitar as mulheres a fazerem esse discipulado acontecer. Então, e daí, então, nasceu a ideia do livro, para que não ficasse apenas uma coisa digital, mas que esse material pudesse estar impresso, de maneira que você possa ler, reler, conversar com a gente aqui no livro. E hoje nós estamos fazendo... Olha lá, Juliana. Oi, Juliana, boa noite.
Hoje nós estamos fazendo esse webinar porque nós queremos oferecer ainda um pouco mais para vocês. A gente não quer ficar Ô, só Renata, com esse... isso que eu queria que ficasse claro, né? O que que é esse webinar? Porque que a gente Fala, Luciana. divulgou sobre isso. Pode falar, você quer completar seu Não, não, raciocínio? pode falar você, Então, eu te cortei, né? Mas você sem está problema. acostumado. Que, na verdade, hoje, ele até foi aberto, né? No sentido de quem quiser pode ouvir e estar aqui presente com a gente, né? Porque a ideia é exatamente contextualizar um pouco para aquelas que ainda não conhecem, né, o trabalho que nós temos feito aí nesse caminho que Renata já colocou até aqui, sobre aquilo que nós cremos que é o discipulado bíblico, né? Então, que ele não é uma opção, o discipulado, ele é um mandamento do Senhor para todos nós que somos salvas, né, pelo sangue de Cristo, e a gente quer ajudar vocês a entenderem a como colocar isso em prática, né? Então, a nossa proposta hoje, nesse nosso tempo aqui, é conversar e fazer algumas reflexões juntas aqui, inclusive, se você quiser colocar aí no chat, se você tem essa prática de discipulado na sua igreja local, ou se você tem o hábito de discipular de forma informal algumas mulheres, ou uma mulher, ou se você está sendo discipulada, você fique à vontade para comentar ali. E se você quiser também colocar alguma questão, assim, que está te paralisando, né, que, não, isso daí não é para mim, eu não levo jeito, né, o que te paralisa, você pode também colocar ali, porque a gente vai tentar conversar até o final do nosso tempo, justamente para que a gente consiga juntas aqui conversar também sobre uma oportunidade que a gente vai oferecer para vocês de caminhar junto, né, pelo menos por mais um tempo aí, pegando na mão, né, e com a Bíblia sempre aberta, em como você pode fazer mesmo na prática esse discipulado, tanto individual quanto em grupo, né, de forma informal, na sua casa, nós vamos falar outras opções já já, né, Renata? E também, e principalmente na sua igreja local, debaixo da liderança da sua igreja, né? Então, com isso, nós reforçamos aí o objetivo do movimento Cartas Vivas, né? Porque esse é o nosso objetivo, né? A Lia é uma carta viva aqui com a gente já há um tempo, né, Lia? E ela está dizendo que gostaria de ter esse ministério de discipulado na igreja dela, né? Nesse livro, nós temos um capítulo que fala exatamente sobre as definições, né? De o que é discipulado, o que é aconselhamento bíblico e o que é o ministério de mulheres, né? Porque muitas vezes esse nome Ministério de Mulheres também não tem soado de forma muito agradável para algumas lideranças de igreja, né? E, infelizmente, muitas vezes as próprias, vou usar entre aspas a palavra culpadas, são as próprias mulheres, né? Pela motivação errada, muitas vezes de querer criar algum ministério de empoderamento feminino cristão, se assim a gente pode dizer, né? E é com tristeza que a gente fala, e vocês sabem que não é novidade isso que eu vou dizer, mas a gente encontra mulheres que querem liderar, inclusive seus líderes, né? Que acham que não precisam ser submissas à liderança da igreja, né? Então, isso eu acho que tem criado, né, Renata, por onde a gente passa, a gente vê isso, né? Uma conotação muitas vezes errônea do que é o ministério de mulheres, né? E o ministério de mulheres é algo mais amplo e que dentro dele a gente tem o discipulado bíblico, e aí menorzinho, se a gente pode dizer assim, vocês vão ver lá no capítulo do livro, né? O aconselhamento bíblico que acontece sempre que temos algum problema específico, que nós precisamos. Na verdade, o aconselhamento bíblico é um discipulado intenso, né? Se a gente pudesse definir assim.
né? Mas quando a gente tem esse sonho, né, Lia, de que a nossa igreja tivesse algo assim, às vezes a gente olha grande assim e fala, isso nunca vai acontecer, né? Mas aí é que está as nossas boas novas, né, Renata? Essa é a nossa palavra de esperança e ânimo para vocês, né, que estão nessa situação. É possível a gente começar, né? E a gente começa, mesmo que seja com uma pessoa, depois com duas, né? E o que a gente quer muito mais do que quantidade, né, é que sejam vidas transformadas mesmo, que queiram caminhar com o Senhor e serem discípulas de Cristo. Porque isso, né, Renata, é que a gente sempre, sempre, sempre enfatiza. Não é discípula de Luciana, não é fazer discípulas de Renata, de Lia, mas é discípulas de Cristo, né? E claro que quando a gente ora ao Senhor segundo a vontade dele, para que ele seja glorificado, ele vai nos ouvir, né? Então, no tempo dele, do jeito dele, a gente vai obedecendo, vai fazendo discípulos enquanto a gente caminha, né? E quem sabe logo você tem um bom testemunho, né, Lia, para contar para nós do que Deus já está fazendo e vai ainda fazer por meio da sua vida, né? Então, esse é o nosso desejo. Que bom, Isilda, que você já começou a ler aí o livro, glória a Deus. Que seja Então, bênção. eu queria aproveitar também para dizer que nesse programa do Movimento Cartas Vivas, que nós estudamos vários livros, né, sobre discipulado, nós começamos o Movimento Cartas Vivas estudando um livro que chama Ministério de Mulheres, que são de duas americanas, que é a Kathleen Nielsen e a Gloria Furman. Elas foram, na verdade, editoras do livro, né, e escreveram alguns capítulos, mas são várias irmãs que escreveram ali, né, sobre, então, esse conceito do Ministério de Mulheres. E, então, assim, para a gente ter uma visão geral, começamos com esse livro. Depois nós fizemos um módulo que nós chamamos de autogoverno. Então, com 10 temas, foram 10 aulas, falando de como uma mulher que vai se envolver numa liderança, na coordenação de um Ministério de Mulheres, ela tem que se preparar. Então, foi um módulo para fazer um autoexame, para a pessoa poder se analisar e verificar onde que ela tinha que mudar, né? Fazer aquele processo de despojar e revestir, né? Então, esse módulo tinha sobre ansiedade, sobre medos, sobre ira, sobre amargura, foram 10 temas, 10 aulas, né? Depois nós continuamos com um livro excelente do Paul Tripp, que é Instrumentos nas Mãos do Redentor, que é bem prático, um livro grande, mas né, não tem como ler esse autor e não se encantar. Então, nós tivemos, assim, muitas mulheres muito impactadas com essas leituras, e nós fizemos depois um que chama Conduzindo Pequenos Grupos, que era um estudo em Colossenses 3, já mão na massa, de um autor australiano, que é o Marshall, e ele vai ensinando, então, na prática, como você vai montar pequenos grupos e tal. E nós encerramos o último semestre com um autor chamado Dr. Daley Johnson, que inclusive ele esteve no Brasil agora, em agosto, na conferência anual da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. E é um livro que ele fala sobre justamente o cuidado dos membros uns com os outros, de como a igreja foi perdendo isso para o mundo secular. Então, nós temos esses 5 módulos aí preparados, e nós gostaríamos agora de chamar a irmã Márcia, que está aqui conosco, para a gente ouvir um breve testemunho de como foi para ela, para a igreja dela, de como o estudo no Movimento Cartas Vivas, essa comunidade, como isso impactou a vida dela. Será que a Márcia pode abrir o microfone e contar um pouquinho para a gente, Márcia, de como que foi isso na sua vida aí, na sua comunidade, tudo? Posso sim. Olá, irmãs Graça e Paz, tudo bem? Então, eu vou me apresentar, meu nome é Márcia, sou casada com o Evert e tenho 3 filhos.
Inclusive, a minha filha mais velha está no seminário. Eu estou muito contente. O Ministério de Cartas Vivas foi uma bênção na minha vida. Mas eu queria falar desse livro primeiro que a Renata colocou. Antes de conhecer o Ministério Cartas Vivas, eu tinha lido esse livro. Eu fiquei muito impactada. E eu tinha saído de uma igreja pentecostal e vindo para a igreja presbiteriana. Então, a minha cabeça estava bem bagunçada, né? Porque as teologias são diferentes. E, em especial, a questão do Ministério de Mulheres, que eu entendia, então, desde da passagem ali, que a Bíblia era suficiente para se reger o Ministério de Mulheres, né? Que não se precisava de muitas coisas. Só que quando eu cheguei aqui não tinha um ministério de mulheres que de fato quisesse estudar a Bíblia, quisesse aprender mais, né, sobre as escrituras. E eu fiquei bem frustrada. E eu falei assim, então eu entendo que se não tem, não tem, né? Vai fazer o quê? Não posso fazer nada. E as pessoas vinham conversar comigo e tal, se aproximando do pessoal da igreja. E eu comentava com meu esposo, eu tô muito chateada, porque deveria de ter um trabalho, deveria, e eu só sabia falar que deveria, né? Mas graças a Deus que o Senhor foi gracioso e misericordioso e abriu os meus olhos de fazer entender que todos nós somos chamados a ser um instrumentos, né, nas mãos do Redentor. E se a gente está vendo a necessidade e não está tendo quem fazer, então cabe a gente se preparar na dependência do Espírito Santo para estar sendo, né, de fato, um instrumento nas mãos do Redentor. E com isso eu entendi também que a mulher ela não é limitada, né, como diz ali no livro também, mas o ministério é ampliado. A gente é mãe, é esposa, mas também devemos servir a igreja local, a comunidade onde estamos, né? Mas servir de que forma, né? Não da nossa forma, mas sim como as escrituras nos ensinam. E para mim foi bem embaraçoso no início, porque eu sabia o que eu deveria de fazer, mas não conseguia colocar em prática. Aí entrou o Ministério Cartas Vivas, né? Quando eu conheci, eu fiquei muito encantada. E eu falava para todo mundo: vocês têm que conhecer o Ministério Cartas Vivas e tal. Aí eu fui orar, falei: meu Deus, será que eu estou colocando o Ministério Cartas Vivas como um Deus na minha vida, né? Me perdoa, Senhor, essa não é a intenção. É que aquilo foi tão legal para mim, sabe? Tava falando a mesma língua, eu comecei a aprender, comecei a colocar na prática. E resumindo, hoje sim, nós temos o Ministério de Mulheres. A gente está estudando, sim, fazendo discipulado. Um exemplo, a igreja não tinha uma cultura de leitura. Hoje, os departamentos dos adolescentes, das jovens, dos homens e das mulheres estão lendo livros. Então, assim, começou uma cultura, sabe? E todos os livros que têm a intenção de discipular. Então, a igreja está, como diz no livro do pastor Paul Tripp, né? Criando-se uma cultura de novo de discipulado, né? E a gente entende que, como a Lu falou antes, é o nosso dever, né? Então, eu entendo que hoje nós somos mulheres que discipula outras mulheres enquanto nós somos discipuladas por Cristo, né? E eu sou muito grata a Deus pela atenção da Renata, da Luciana, da Juliana e também pelo grupo, né, do Ministério Cartas Vivas, que às vezes só Deus sabe, né, as porradas que a gente leva nos estudos, mas daí depois você vai lá e fala: Senhor, obrigada, eu precisava. E foi muito bom, assim, é um autoconfronto, principalmente no livro. Já estou fazendo propaganda para vocês. Quem não assistiu as outras aulas, assistam. Esse livro aqui, trabalha muito o caráter da gente. Vocês não têm noção. Pecadinhos, né, que a gente usa como desculpa, a Bíblia vai lá e desmascara e cai toda a máscara e a gente fica desnuda diante de Deus e fala: Senhor, sou pecadora. E eu sou muito grata, de fato, sou muito grata. Meu esposo comenta comigo, fala assim, que tá tendo um amadurecimento, a maneira como eu me portava antes, hoje, eu consigo me portar diferente com as escrituras, entendeu? No aconselhamento.
não tem mais aquela coisa assim, ai, o que eu vou fazer? Não, o que a Bíblia me instrui a fazer nesse aconselhamento, né? É isso, então eu tenho que ser mansa, tranquila e aconselhar conforme a palavra nos orienta. E é isso, eu fico nervosa quando eu falo, então. Muito bom, Márcia, nós agradecemos aí a sua contribuição e somos gratas a Deus, porque o Senhor moveu o seu coração e foi tirando as máscaras e você foi podendo ter esse crescimento que é visível, né, que o seu marido percebeu a sua mudança, então, graças a Deus por isso, né, isso é o Espírito Santo trabalhando no seu coração, né? Sim, amém. Muito bem, minha irmã. A Luciana vai responder uma breve questão aqui da Emanuela. Emanuele. Lê. Então tá, Lu. É lá. Emanuela é lá. Agora que eu vi seu nome tá aí. Sim, vou responder porque sou da Igreja Presbiteriana e a SAF, para quem não sabe, é a sigla de Sociedade Auxiliadora Feminina, que é uma sociedade interna instituída há muitos e muitos e muitos anos, né, na Igreja Presbiteriana do Brasil, né, e não são todas as igrejas mais que têm a SAF, né, não sei, vocês devem ter conhecimento disso. E sempre é uma coisa que a gente pergunta, que eu já falei e vou reforçar, né, por que será que tem pastor que não gosta, que não aprova, né, será que o pastor que é chato e quadrado, ou será que já teve alguns lerês aí na igreja, né, e aí, por sabedoria, ele evitou, enfim, a gente não vai entrar nisso, porque até não é o nosso objetivo, e não tem como a gente padronizar, porque cada um tem a sua história, seu contexto. Aqui na nossa igreja local, existe uma SAF, né, uma sociedade, a igreja aqui, nós estamos na Central, ela tem 93 anos, né, uma igreja bastante tradicional e histórica, né, até, e a SAF, por incrível que pareça, tem 94 anos. É isso mesmo. A SAF tem registros antes mesmo da igreja ser organizada, né? E é uma sociedade que ela pode ser, e é bênção, quando ela faz o papel ao qual ele foi definido, né, para fazer. Então, não é só fazer comida, né, porque muitas vezes fica só isso, né, vai ter alguma coisa, a SAF vai fazer a comida, porque sim, as mulheres são ótimas na cozinha, né, mas passou um tempo de muita crise, quando nós chegamos aqui na igreja local, há 9 anos, nós chegamos após uma divisão da igreja, então estávamos no meio dos escombros, vocês devem saber o que é esse contexto, né, muito triste, muito desafiador, e era uma sociedade de guerra, né, assim, em que as plenárias me deixavam assim, eu não sabia nem o que eu fazia, né, porque era muito, muito, muito ruim mesmo, uma falta de amor de umas pelas outras, né, e pela graça de Deus, isso tem sido mudado, e hoje é uma sociedade que trabalha junto à igreja, porque é para ser auxiliadora da igreja, né, e não uma sociedade à parte. A questão do discipulado, o que eu vou dizer? A gente não pode banalizar, tanto que nós temos um capítulo que fala sobre as esferas de atuação da mulher, no caso, né, no discipulado, né. Então, não é banalizar e achar, então tudo que eu faço é discipulado, né? Não é uma coisa assim, mas a partir do momento que a gente entende que nós temos a intenção e o nosso objetivo de viver para a glória de Deus, de que enquanto eu caminho, porque não era assim que Jesus fazia discípulos, enquanto ele caminhava, era sempre no movimento da vida diária, no ordinário, ele ia na casa de alguém e fazia uma refeição, ele estava andando e ele via alguém em cima da árvore, ele era Deus, ok, mas enquanto Jesus aqui, homem, né, ele fez isso, era nos relacionamentos, então quando eu tenho isso na minha mente como objetivo, glorificar Deus e obedecê-lo, fazer discípulos de Cristo, então tudo que eu faço, sim, eu posso ter a intenção de discipular. Então, aí nós temos também um ponto que a gente escreveu bastante, né, Renata, sobre o discipulado formal e o informal.
Então, quando eu penso na SAF, nós temos uma estrutura de reuniões departamentais, né? E na reunião departamental, que é um grupo menor, tem um tempo de estudo bíblico. Cada igreja local tem uma flexibilidade aí para a programação. Então, aqui, por exemplo, a gente faz uma vez ao mês. É um tempo que existe um discipulado? Existe, né? Porque é um ensino, a gente conversa um pouco sobre. Mas, mesmo tendo a SAF, nós temos um Ministério de Discipulado e Aconselhamento Bíblico que muitas da SAF participam, nem todas, né? E não é nada competitivo, mas a liderança entendeu a necessidade, e aí nós temos grupos que funcionam e que nós estudamos um material específico, semanal ou quinzenal, e aí não é assim, quando dá eu vou. Tem um compromisso, que vocês vão ver que tem um apêndice no livro do modelo do termo de compromisso para vocês fazerem, né? É uma sugestão. Então, a pessoa se compromete por aquele tempo, estudar junto, e não é só ler como um clube do livro. É um estudo com aplicações práticas, que você deve fazer um roteiro, que a gente também tem sugestão no livro, né? Em que são perguntas feitas sobre aquilo que a gente está estudando, sobretudo sobre a palavra de Deus, aplicadas à prática da sua vida. E aí você tem um tempo de abrir o coração. Então, quando a pessoa abre o coração e você mostra o evangelho e como a palavra de Deus é efetiva e eficaz naquela situação, então sim, eu posso dizer que isso é um discipulado. Não sei se ficou claro. Então, Emanuela, não dá para a gente generalizar e dizer que a sociedade né? Mas ela pode ter momentos, sim. Inclusive, já vou emendar, né? Uma das esferas de atuação é na cozinha, sim, né? No livro a gente escreve sobre isso. E, por exemplo, quando vocês estão na cozinha, na casa de vocês, porque eu imagino que todas vocês cozinham, né? Seja para você mesma sozinha, ou para marido, ou para filhos, não sei, nós temos um tempo de preparo do alimento, né? Quando nós estamos no grupo, então, por exemplo, lá com outras mulheres em casa, ou com outras adolescentes que vêm até a sua casa, eu não sei qual é a realidade de vocês aqui, mas tem várias amigas minhas que fazem isso, e vocês devem conhecer também, se não é vocês, né? Que trazem as adolescentes, amigas da filha sua, adolescente, para casa, e enquanto estão ali na sua casa, você prepara alguma coisa, e nesse momento de preparo, você pode aproveitar para discipular essas meninas, né? Tendo um tempo intencional de conversar sobre relacionamentos, sobre educação sexual à luz da Bíblia, e tantas oportunidades, porque a hospitalidade, que é quando a gente abre as portas da nossa casa, também é uma esfera de atuação do discipulado, não é? Inclusive, ontem a gente fez um discipulado na sua cozinha, né, Lu? Pois é, sábado, né, Renata? Você está achando que foi sábado. ontem? Não, foi ontem antes de você ir embora, Eu já fui advertida, irmãs. Fui. E é isso mesmo. Não sei por que ela fez aquela colocação no início, né? Que falou que eu não tenho tempo. Vocês imaginam por que ela falou? Mas eu sou advertida amorosamente, graças a Deus, por algumas irmãs que me amam pela palavra de Deus, né? Então, respondido, Emanuela? Tá bom. Muito bem. E aí eu queria saber de vocês, né? Obrigada pelas contribuições aqui, né? A Isilda está falando que a Igreja Batista tem a Organização Mulher Cristã em Missão, né? Então, assim como a Igreja Presbiteriana tem a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, a Igreja Batista tem a Organização Mulher Cristã em Missão. A minha Igreja Batista é uma Igreja Batista reformada, ela é um pouco diferente das igrejas batistas regulares, e ela fica fora de uma convenção batista regular aí, né?
Mas as batistas têm várias organizações, né? Então, graças a Deus por isso, porque eu penso que, como a Luciana contou ali, né, que a organização feminina já estava organizada antes da igreja. E eu estive numa denominação agora no mês de julho, eu acho, e também, eles me deram um livro de como que é a organização deles e tal, e a organização deles começou por um grupo de mulheres que orava. Então, como a gente pode ver, as mulheres estão sempre dando um passo de fé e sempre estão com a mão na massa, né? Com a mão no serviço. E por isso que a gente também vai falar aqui na parte do livro. O nosso livro está dividido em duas partes. Eu não sei se todas já têm o material, mas a gente fez a primeira parte um pouco conceitual, né? O que é o Ministério de Mulheres, o discipulado, qual é a diferença, onde estão os círculos de discipulado feminino. E a segunda parte, ela ficou uma parte prática, né? Então, sabendo o que é o Ministério de Mulheres, o discipulado, o aconselhamento, como é que a gente vai fazer isso? E aí a gente vai literalmente pegar você pela mão e descrever passo a passo como começa, como você faz o planejamento, em que sentido você vai orar, com quem você vai se unir. Então, é aquele mão na massa mesmo que você vai ter, daí o conceito e a mão na massa. E ali, nessa parte, a gente vai falar um pouco também sobre os círculos, né, como a Luciana falou, de atuação do discipulado feminino. E olha só, é tão importante esse círculo de atuação, porque as mulheres, elas são as primeiras a cuidarem de alguém, não é? Um bebê. E muitas vezes são as últimas pessoas a cuidarem de uma mulher. Quando a mulher está no final de vida, geralmente são as mulheres que vão cuidar, né, dessas irmãs e vão cuidar não só fisicamente, mas muitas vezes até espiritualmente, em círculos de oração, né? Então, as mulheres, elas têm um trabalho muito grande dentro da igreja, independente da sua denominação, né? E nós temos visto aqui várias irmãs de denominações diferentes, e eu acho que até isso foi uma providência de Deus, que uma presbiteriana e uma batista se unissem na escrita de um livro. Isso significa que é um chamado para todas, né? Não é para uma denominação determinada. E outra coisa é que esse livro, ele vai servir para qualquer denominação. Ele não está preso a um sistema de denominação, né? Mas ele está embaixo da autoridade bíblica. Nós procuramos ser bíblica em todo o tempo. E uma das coisas que seria interessante vocês saberem é que tudo que foi escrito aqui, eu e Luciana estamos de acordo. Embora tenha trechos que foi Luciana que escreveu, trechos que foi Renata que escreveu, trecho que uma escreveu e a outra reescreveu, uma escreveu e a outra revisou, mas em tudo aqui nós estamos de acordo. Então, eu vejo isso como uma graça da providência de Deus, unir duas pessoas de denominações diferentes, né? Porque isso nos dá um movimento dentro das igrejas e denominações. Mas, dito isso, a gente queria falar um pouco... Sim. Só um pouquinho, acho que a Roberta levantou a mão. Roberta Baia, não sei se você quer falar, Roberta. Oi, gente. Eu estou com dificuldade de achar as mensagens para me escrever, mas eu só queria contribuir com uma coisa. Eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, e aqui na nossa igreja, né, Terceira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, nós temos um projeto de mulheres. Nem é a SAF, porque a SAF acabou há muitos anos, e nem é ministério, porque tentaram várias vezes o ministério e deu muita polêmica. Então, com a pandemia, a gente entrou com um novo método.
e aí nós chamamos Projeto Mestras do Bem, e a gente está caminhando esse ano justamente com um discipulado. Fizemos um grupo de 15 mulheres e entramos com o discipulado naquele livro da Nancy DeMoss e da Mary, que foi até na Fiel, né? Na conferência da Fiel esse ano, que é o Design Divino. Então, a gente está resgatando isso dentro da nossa igreja, é bem desafiante mesmo, mas a gente tem esse nome, Projeto Mestres do Bem. E dentro do nosso presbitério também não tem SAF. Ou é célula, ou é um ministério de mulheres, ou não tem. Realmente é algo assim desafiante hoje no nosso mundo como igreja, na nossa comunidade como igreja. E o que a gente sente é que as mulheres cada vez mais elas estão se afastando desse compromisso de discipular umas às outras, de se comunicarem, de interagir, de abençoar e de serem abençoadas. Quando a gente começa a discipular ou aconselhar ou falar alguma coisa, já dá choque e as mulheres se afastam. E tem umas que vão até embora da igreja por causa disso. É o que a gente sente hoje assim, na realidade da nossa igreja. Eu queria só contribuir com isso. Desculpa não poder ter escrito. Imagina. Muito bem, muito obrigada, irmã, pela sua contribuição. Olha, tem uma irmã aqui também que está falando que ela é da Assembleia de Deus e que lá não tem a cultura do discipulado e que tem estudos apenas na EBD e tal. Então, minhas irmãs, a gente não vai poder se alongar muito aqui, mas a gente sabe, a gente tem consciência de que o discipulado é uma coisa que não está na moda. Ele não é falado, ele foi perdido, tem uma lacuna. Houve um tempo, né? Se você pegar, por exemplo, a história da igreja e estudar um pouco dos puritanos, você vai ver que o discipulado era algo orgânico, que ele acontecia naturalmente, na família, né? Os pais, homens com os filhos em geral, as mães com os filhos. A gente sabe, por exemplo, que Susana Wesley, ela tinha, se não me engano, 11 filhos, e ela tinha um tempo de discipulado para cada um dos filhos individualmente. Então, isso foi perdido nas igrejas, isso foi perdido nas famílias, e o que a gente quer justamente é trazer de volta, né? Essa cultura de discipulado dentro das igrejas. E muitas vezes nem o pastor da igreja tem essa cultura. Então, é um esforço que nós temos que fazer, né? Às vezes, essa cultura talvez comece com você, em oração, talvez comece com você fazendo um plano e mostrando para o pastor, um plano baseado na palavra de Deus. Talvez você se junte com uma outra irmã e com essa irmã você comece um planejamento orando, e a gente vai falar de tudo isso lá no livro. Então, o que a gente gostaria de apresentar para vocês é que, além do livro que a gente está oferecendo para vocês, além de todo o projeto, o Movimento Cartas Vivas, com esses 5 módulos que estão disponíveis, a gente gostaria de perguntar para vocês aí, talvez isso esteja na sua cabeça, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Na minha igreja, como a irmã está dizendo aqui, não tem uma cultura de discipulado, né? Ou talvez você fale assim, tá, eu já entendi que a gente precisa desse ministério, a gente precisa de mulheres cuidando de mulheres, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pôr mais isso no meu dia a dia? Como que eu vou colocar isso em prática? Porque muitas vezes, muitas irmãs, quando leem o livro Ministério de Mulheres, que é aquele que eu falei que nós começamos, ele é um livro bem conceitual. Mas e agora? Eu entendi o conceito. E agora, como é que eu faço para isso acontecer na minha igreja? Verdade. Então, agora, eu queria que você prestasse um pouquinho de atenção aqui em nós, porque a gente preparou algo que nós não temos braço para alcançar todas as igrejas o tempo inteiro, para aconselharmos uma a uma, nós não temos. Embora
no Movimento Cartas Vivas, nós abrimos para algumas irmãs, especialmente, momentos que nós tivemos, eu, Luciana e mais uma irmã, de reuniões, porque essa irmã estava realmente numa sinuca ali, que ela precisava de um auxílio, e a gente conseguiu abrir um espaço e dar um auxílio especial para uma ou duas irmãs, coisa que nós não conseguimos fazer, porque nós temos uma agenda intensa, e isso não é para orgulho, né, mas é porque a gente está com a mão na massa realmente, e graças a Deus por isso, né, porque até esse material que saiu é fruto da prática, né, não é só uma ortodoxia, mas é uma ortopraxia, nós estamos praticando aquilo que nós escrevemos aqui no livro. Então, é graça de Deus isso. Então, assim, a ideia é que a gente, daqui, a gente possa oferecer para vocês uma mentoria, uma mini mentoria em grupo, que é uma oferta que nós vamos fazer aqui para você que está aqui hoje, que você se interessou por esse tema, que você deve ter desafios aí na sua igreja, e nós vamos fazer um novo programa, que vão ser só 2 meses, na verdade serão 2 módulos só, um encontro, vão ser 2 encontros no Google Meet, e nós vamos fazer um encontro em novembro e um encontro em dezembro, e nós estamos chamando esse módulo de Movimente-se no Discipulado na Prática. O que é isso? Vai ser uma mentoria, uma mini mentoria em grupo. Então, você vai poder formatar aí o seu ministério de discipulado na sua igreja local. Para isso, você vai ter que fazer a leitura do livro. Então, vai ser uma leitura individual que você vai fazer, eu não sei se você já tem aí 1 ou 2, 3 irmãs na sua igreja que queiram fazer, estejam dispostas a fazer essa pequena mentoria. E aí você vai ter, além do nosso acompanhamento, você vai ter um PDF com questões para autoexame e análise, tanto do seu pessoal, como do seu ministério aí, né? E, além disso, você vai poder pensar, se você já tem um ministério em funcionamento, a gente vai poder oferecer, talvez, para você, implementar melhorias nesse ministério, com o que nós já temos, um pouco de experiência que nós já temos, e, além disso, uma comunidade de irmãs que vão estar num grupo de WhatsApp, onde vocês mesmas vão poder trocar suas experiências, os seus desafios, e se ajudar como já existe no Movimento Cartas Vivas, né? Então, vão ser 2 encontros. Renata, só corrigindo a data, são 2 encontros, outubro e novembro, tá? É 13 de outubro e 10 de novembro. Desculpa, obrigada, Luciana. É dezembro, o discipulado já está acontecendo. Repete as datas, Lu. 13 de outubro, que é uma segunda-feira à noite, e 10 de novembro. Mas vocês vão receber depois certinho, porque a Ju, daqui a pouco, vai colocar no chat um link para vocês. Sim. Daqui a pouquinho eu coloco. Só para vocês saberem, hoje, eu ofereço esse tipo de mentoria nas igrejas por um valor que eu creio que seja justo, porque é um trabalho que envolve um discipulado, né, que eu vou fazer para um grupo de irmãs de igreja. Então, a gente está oferecendo aqui o que a gente não pode oferecer uma a uma, né? Então, a gente vai fazer uma mini mentoria em grupo, então, que serão em 2 encontros, e a sua parte é ler a parte 1 para o primeiro encontro, escrever um mini projeto aí para a sua igreja, ou as melhorias que você precisa, se você já tem essa mentoria, se você já tem esse ministério na sua igreja, e a parte 2, então, vai ser mão na massa, né? E aí a gente vai poder dar uma orientada, vão ser 2 momentos de 1h30, aonde você vai poder, então, falar suas dúvidas, os seus desafios, as suas questões, e nessa mentoria a gente vai tentar resolver ali, nesse momento, nessa 1h30, 90 minutos, que a gente vai ter para te ajudar. E você, então, já vai ter respondido esse pequeno questionário, esse PDF que a gente vai te mandar, para você já vir com as questões prontas para esse momento,
para a gente não perder tempo e a gente poder ajudar você, a sua igreja, a sua comunidade local. Então, você vai ter uma oportunidade ímpar de ser orientada por duas mulheres que estão com a mão na massa, que estão mergulhadas em discipulado há muitos anos, mais especificamente nos últimos 3 anos, dando aulas, escrevendo livro. Então, eu gostaria que você pudesse pensar nesse momento que nós estamos aqui oferecendo para você. Para o movimento Discipulado na Prática, o valor fechado dele vai ser R$ 49,90 para você que está aqui hoje, para os 2 meses, para outubro e novembro. É um valor único, que você vai pagar uma vez só, de R$ 49,90, para fazer esse trabalho, essa mentoria em grupo. Mas, além disso, se você ainda não é uma carta viva, a gente vai fazer aqui uma oferta muito especial para você. Para você, além de você fazer esse módulo, que vai ser essa mentoria, você ainda adquiriu 5 módulos que já estão prontos e gravados com material em PDF, que já está na nossa plataforma. Você vai pagar, em vez de R$ 297, você vai pagar R$ 197, mas é só para quem está aqui hoje. Não vai ser para quem, minha amiga de uma... Não é para quem veio, para quem acreditou no webinar, que poderia ganhar alguma coisa, você já ganhou. Então, você vai poder comprar 5 módulos do Movimento Cartas Vivas por R$ 197, ou 12 vezes de R$ 19,70, que, como a Juliana pôs aqui para mim, no meu script, é menos de um sanduíche por mês. Então, eu queria dizer que lá você vai ter o módulo Ministério de Mulheres, Autogoverno, Instrumentos nas Mãos do Redentor, Liderança na Prática, Mulheres Bem Treinadas na Arte da Guerra, que foi um módulozinho que eu fiz de férias, com o meu livrinho Arte da Guerra para Mulheres Cristãs, e o Discipulado na Prática, que já vai estar embutido aqui. Então, você vai ter oportunidade, então, de ser equipada em todas essas áreas, e ainda vai ter essa comunidade lá, vai entrar na comunidade Cartas Vivas, onde você vai poder ter apoio das irmãs, da gente, e poder crescer junto com outras irmãs no seu ministério, na sua proposta de vida cristã aí. Reforçar aí que sempre elas perguntam, né? Hoje, esse webinar, ele vai ficar gravado, porque eu sei que algumas saíram e tal, Isso. Mas a gente vai disponibilizar só por 7 dias, tá? Então, depois não vai nem fazer sentido. Então, de hoje, você até vai poder acessar de novo. Então, por 7 dias, ele vai ficar disponível gratuitamente, tá? Uhum. O programa que a Renata falou, que a Ju está colocando lá no chat, que é o Discipulado na Prática mesmo, Movimente-se, que são esses 2 encontros, ele tem esse preço especial hoje de R$ 49,90, com o material e tudo mais, material em PDF, tá? O livro não está incluído nesse valor. Esse vai ficar gravado e você tem 6 meses de acesso, tá? Porque às vezes você fala, mas bem essas 2 datas eu não vou poder. O ideal é que você se programe para estar, porque como ao vivo, né? Então, as oportunidades da gente fazer essa mentoria é para quem está aqui na tela, né? Mas você tem ainda assim acesso por 6 meses. Já esse combo promocional aí dos 7 programas, na verdade, são, né, Renata, contando com o novo, você tem 1 ano de acesso, né? Porque às vezes falam, não vou dar conta de assistir tudo. Então, você tem 1 ano de acesso, e esse valor você pode dividir até em 12 vezes. Qualquer dúvida, a Juliana também ajuda vocês aí, e o link está aí no chatzinho, caso vocês já queiram resolver isso hoje, né? Tem algumas perguntas aí no chat, né? Vou conseguir fazer ou vou ter que fazer mais um curso, né? Na verdade, de novo, né? Como a gente já falou dos apêndices, a gente tem o passo a passo mesmo, né? Mas é aquilo, né? É uma sugestão.
Mas em cada realidade, em cada igreja, em cada cultura, em cada cidade, tem uma realidade. Mas é uma sugestão e você pode adaptar, e esse é o nosso desejo, ajudar vocês a adaptarem de forma que o centro, o fundamento, que é a palavra de Deus, não pode ser flexibilizado. Mas a forma, gente, tem tudo lá. Quantas vezes por semana, quanto tempo de duração cada encontro, como que ele é estruturado quando você chega, o que que você faz, durante a semana, tá uma belezinha. Então, assim... E outra coisa, desculpa, Lu, que é importante você saber que no livro você vai ter 4 ou 5 páginas. Nós pusemos que uma das perguntas que a gente mais recebe, que livro que eu faço? Que livro que eu discipulo uma irmã? Que livro que eu faço em grupo? E a gente fez aqui sugestões de livro para o discipulado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas e meia de indicação de livros, tanto para o seu suporte como mentora, como para o discipulado individual, como para o discipulado em grupo, dividido por temas em ordem alfabética. Eu espero que isso ajude você. Então, assim, e assim, eu penso que se você não pode fazer essa mentoria no momento que a gente estiver oferecendo, ao vivo, eu penso que talvez para você não seja útil, porque o que nós queremos é justamente resolver as suas dúvidas para que você implemente o discipulado na sua igreja, ou para que você melhore, né, esse discipulado, modifique, tenha novas ideias e tal. Então, se você resolver vir com a gente, é bom que você separe essas datas, porque são 90 minutos em um mês, 90 minutos em outro mês. Então, vem com a gente. Se você tem o seu coração aí comprometido em ensinar mulheres, ou em aprender para ser uma discípula melhor de Jesus Cristo, uma mulher mais parecida com Cristo, que é o objetivo do discipulado, né? Sermos cada vez mais parecidas com Cristo, vem com a gente, que você não vai perder seu tempo. Ok, nós temos 6 minutos para terminar. Se alguém tiver alguma pergunta específica que queira falar em vez de digitar, ainda temos o tempo antes de orar e encerrar, né, Rê? Sim. O livro está disponível também em e-book, né? Tem pela Amazon, depois pode pôr... Preciso falar uma coisa para vocês. Renata, verdade, falando em livro. Falando em livro. Então, nós vamos ter disponível, provavelmente amanhã, um voucher da Editora Fiel, com um desconto para quem ainda não tem o livro, para comprar na loja Fiel, tá bom? Mas eu vi também que hoje estava o livro na Amazon, estava com desconto. Então, se você talvez seja Amazon Prime e você tem ali já o frete grátis, talvez seja interessante de você adquirir o livro pela Amazon. Não sei se ainda está, mas hoje à tarde, quando eu fui pedir o voucher lá para a Editora Fiel, estava, né? Então, se você ainda não tem o livro, você pode talvez adquirir pela Amazon ou esperar o nosso cupom amanhã, que eu creio que vai ser em torno de 30% do valor do livro, tá bom? Ju, você quer falar? Quero, e talvez eu responda a pergunta da Márcia, que levantou a mãozinha aí depois de mim. Tá. As meninas que estão aqui, que já são alunas do Movimento Cartas Vivas, tenham um pouquinho de calma, nós vamos disponibilizar lá no grupo exclusivo de alunas uma condição diferenciada para vocês, tá? Uma condição especial como alunas do Movimento Cartas Vivas. Então, não vai ser o valor de R$ 49,90, vocês vão ter uma condição diferente, um pouco mais especial, tá bom? Aí, já já a gente disponibiliza lá no grupo de vocês. É muita coisa Márcia, boa. tá sem áudio. Mercado Livre tá R$ 28,90. Ótimo, muito bom. É o livro físico, né, no Mercado Livre. Isso, Impresso.
Ótimo. Então, muito bom. Obrigada, Márcia. Então, como vocês veem, o livro está aí disponível e podemos ainda ter o voucher amanhã. Eu pus horário, mas é horário, tá, gente? O horário a gente geralmente programa das 19h15 às 20h45, para não ficar muito tarde e que a noite foi feita para dormir, não para trabalhar. E também para que dá um tempinho para as mulheres comerem, servirem as crianças, os maridos aí, e vir para a aula, tá bom? Mais alguma dúvida? Alguma irmã? Alguma questão? Muito bom, Janaína. Muito bem, minhas irmãs. Então, Lilian, eu gostaria de... Renata, por favor. Pois não, Isidro. Queria um esclarecimento. Eu não estou conseguindo entrar agora no meu banco, eu até copiei o link aí para fazer a inscrição. A Juliana poderia colocar no grupo do WhatsApp o link para, assim que terminar aqui a live, a gente fazer? Com certeza. Então ótimo. Obrigada, tá? Eu que agradeço, Isilda. Lilian, nós temos um agradecimento especial para você. Não é, Lu? Muito obrigada pelo seu apoio ao nosso ministério. Nós sabemos que é do seu coração. Então, nós queremos expressar a nossa gratidão, porque você sempre tem nos apoiado. Muito obrigada. Muito bem, minhas irmãs. Acho que a gente pode encerrar. Juliana, posso te chamar para fazer uma oração final? Isilda, você pode fazer o favor de desligar o seu microfone, por favor? Obrigada. Ju, pode encerrar, por favor. Vamos orar. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse tempo precioso que tivemos aqui, por esse tempo, ó Deus, que o Senhor nos deu oportunidade como levar a sua palavra e expandir aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Seja conosco, Pai, em tudo que fizermos, ó Deus, que seja tudo para a honra e glória do Senhor, que o Senhor possa nos usar, ó Pai, como cartas vivas de Cristo. Despeça-nos, ó Deus, com teu cuidado, já estamos nos nossos lares, que o Senhor nos una, ó Deus, cada vez mais no propósito que é do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito através desse ministério, ó Deus, te agradecemos pela vida da Lu e da Rê, que tem se disposto, ó Deus, com tanto amor, com tanto cuidado, ó Deus, e com tanta fidelidade à tua palavra, Pai. Nós te louvamos também por cada carta viva que está aqui presente, por cada mulher que disponibilizou um pouco do seu tempo, ó Deus, para ouvir aquilo que pode ser um chamado do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Amém, minhas irmãs. Muito obrigada pela sua participação. Que Deus te abençoe e espero encontrar vocês na nossa mini mentoria. Até mais. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite.